Muito bem, Shalom Adonai. Vamos neste momento conversar um pouco e até expor, sobre algumas questões relacionadas ao que ocorreu com Judá no período que causou o exílio na Babilônia, na deportação de 586 antes de Cristo. E é lógico que essa terrível desgraça do incêndio, essa catástrofe do incêndio, esse caos do incêndio de Jerusalém, e também, logicamente, do templo, e até a deportação que ocorre dos judeus para a Babilônia, causou muitas reações adversas, não somente no povo judeu que está sendo agora levado cativo para a Babilônia, mas também entre algumas questões culturais, sociais e, claro, de relacionamentos políticos que foram quebrados e até de algumas questões, algumas anomalias políticas que surgem de novos adversários que outrora aparentemente pareciam estar ao lado de Judá. Então, no primeiro momento, Babilônia aparece, como a grande vilã, a grande responsável. Porém, sabemos que o profeta Jeremias, profetizou que Nabucodonosor estava sendo levantado pelo próprio Deus de Israel para cobrar a Judá, para aplicar o juízo sobre Judá. Então, é automaticamente, no contexto pessoal da nação que não queria aceitar esta profecia, que Babilônia vai aparecer como a principal culpada de todo o caos. Aqui é responsável por todo aquele cenário. Mas 3 povos vizinhos de Judá, outrora companheiros, outrora parceiros de negócios, também vão se tornar partícipes e vão contribuir tornando-se aliados de Babilônia, como por exemplo, Edom, Ramon e Moabe. E é sobre esses 3 povos e a sua relação com Judá que eu quero falar aqui nesse momento, Que eu quero estar aqui apresentando um pouco sobre essa realidade sociopolítica. A relação entre o reino de Judá e o de Edom, vai nos relevar para uma tradição bíblica, aos 2 filhos gêmeos, inclusive de Isaac, Jacó e Esaú, que foram os antecessores, respectivamente, dos israelitas e também dos edomitas. De acordo, inclusive, com a bênção de Isaac, como está lá em Gênesis 27, a qual vai se seguir com a venda da primogenitura, aí nós vamos ver que o segundo dominará sobre o primogênito, Isso irá causar mais tarde um atrito entre os 2 irmãos e uma série de conflitos sobre os quais nos vão informar as tradições patriarcais. Conflitos esses, mais tarde,
que se tornam conflitos sociopolíticos. Então, passando das tradições à história, nós vamos ver que as relações em dois países, ou entre esses dois países, Judá e Edom, nunca foram boas. Era somente uma aparência de boa, mas não era boa. Era uma falsa paz. Então, Davi, o rei, sempre desejoso ampliar as suas fronteiras, conquistou Edom, como está relatado lá em 2 Samuel, no capítulo 8. Tá? Agindo até com uma certa crueldade nessa batalha. Já os edomitas vão recuperar a independência nos meados do século IX, durante até o reinado de Jorão, tá? Mas isso não curou, não cicatrizou aquela antiga chaga, aquela revolta que estava nutrida no coração. Então Edom vai guardar um ódio antigo e vai esperar um momento de poder se vingar de Judá, que vai ocorrer justamente nesse período de invasão e domínio da Babilônia sobre Judá. Uma outra questão também que nós podemos colocar aqui, que na perspectiva de recuperar a minha honra, Edom se colocava nessa condição: estou recuperando a minha honra, colaborando com Babilônia para poder causar esse subterfúgio, essa situação, esse caos para a nação de Judá. É a hora de eu agora sair, em outras palavras, por cima e eles por baixo, não é? Agora vamos pensar um pouco em Ramon e Moabe. Esses dois povos, Ramon e Moabe, segundo a tradição bíblica, eles são descendentes, tá, de Ló, parentes de Israel, ou seja, de Jacó, não é? Assim como no caso de Edom, tá? Eles souberam esperar um momento. A conduta compassiva deles em meio às circunstâncias que estava vivendo Judá não foi o que aconteceu. Pelo contrário, eles se tornaram agressivos e uma conduta totalmente contrária à passividade, uma conduta de revolta, de amargura, e alegraram-se com o sofrimento de Judá. Alegraram-se com o sofrimento dos judeus. Não é? Dois textos vão esclarecer essa alegria de Ramon e Moabe quanto aos acontecimentos do exílio. Vejamos aqui a seguinte declaração: filho de Adão, volta o rosto para os amonitas e profetiza contra eles, dizendo aos amonitas: escutai a palavra do Senhor, isso diz o Senhor, por teres exclamado muito bem. Então o profeta está cobrando eles por esse procedimento de terem considerado aquela circunstância, aquela situação, algo de regozijo, alegria, para bater um momento de grande júbilo por acontecimento, né? Um sentimento de alegria, de uma conquista alcançada por ver os judeus nesse momento de caos. E aí o profeta está dizendo:
quando profanavam o meu santuário, quando devastaram a planície de Israel, quando a casa de Judá parecia totalmente partida e destruída e indo para o exílio, por isso eu te entrego como propriedade aos orientais. Colocarão em ti as suas cercas e estabelecerão em ti o seu acampamento. Eles comerão teus frutos, beberão teu leite, farei de Rabá uma pastagem de camelos e de Ramon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor. Quem profetizou? Ezequiel, quando estava no exílio. E essa profecia veio justamente por quê? Porque Ramon e Moabe festejam o caos dos judeus, enquanto eram para ter tido um caráter compassivo, um caráter de contristados com a situação, eles têm um caráter ao contrário, de felizes, de alegres, de motivados, não é? De que conseguiram ver os judeus descerem, judeus esses que eram co-irmão deles. Então é importante notar que não se condenam os amonitas e os moabitas por terem sido aqueles que atacaram os judeus outrora, mas sim por, nesse momento, com suas palavras depreciativas e zombeteiras, estarem zombando do caos que Judá se encontrava. Dos momentos de outrora de combate, não foi lembrado, e não foi a tônica dessa profecia de Ezequiel, mas sim do zombar e do júbilo e da alegria e das palavras de desafeto que lançaram sobre os judeus no momento em que eles estavam sendo deportados para a Babilônia. Então essa é a reação desses povos e a participação deles, né? A participação deles em meio a esse momento de caos que viveu os judeus da deportação para a Babilônia. Então, a autocrítica que culpa Jerusalém e Judá pelo momento do exílio foram justamente a quebra da aliança, as suas transgressões, as suas maldades, não é? Mas também, acima de tudo isso, está o juízo que Deus está aplicando a Judá por ter quebrado a aliança e ter se tornado uma nação idólatra. Era isso que nós tínhamos para estar compartilhando nesse momento breve aqui com vocês. Obrigado.